Mais uma vez, boa noite a todos. O Dr. Rubens, muito obrigado por estar mais uma noite aqui conosco, né? Para a gente fazer essa aula, né, que ao vivo, né? Ao mesmo tempo a gente está gravando a nossa aula, né? Para que depois o pessoal possa assisti-la aí, né? Queria também agradecer aí a presença da Thelma, do Gerson, né? Tem outras pessoas que estão entrando aí daqui a pouco. E hoje, né, a ideia nossa é bater um papo aí, né, sobre algumas dúvidas aí que os dentistas têm aí em seus consultórios, né? Então tem vários pontos aí que nós mandamos, né, aí para você durante o final de semana. E aí eu queria deixar você à vontade para falar de algum tema. Se for o caso também eu começo aqui, faço a pergunta. E você que vê como que você quer conduzir. Tá contigo. Obrigado, Alexandre. É um prazer estar aqui com vocês de novo, podendo ajudar aí e colaborar aí, tirar dúvidas e passar um pouco do direito para as pessoas, que a gente vê que é uma área que precisava ser melhor passada para todas as profissões, porque o direito nada mais é que cada um entender o que pode fazer na sociedade e o que não podem fazer com ele, né? O que a sociedade não pode fazer com ele. Sim. Então é legal a gente poder falar e ajudar e tirar dúvidas. Eu não sei se antes de entrar nessa questão dos contratos, tal, Alexandre, sobrou da última aula, não sei se alguém ficou com eu gostaria de fazer alguma pergunta sobre o que nós falamos. O pessoal agradeceu bastante, né? Eu tive lá conversei com alguns, até pessoalmente, né? Eles adoraram a aula e, inclusive, eles estão até um me falou assim, Alexandre, eu estou estudando, que acho que eu já revi aqui o vídeo umas 2, 3 vezes, né? Porque realmente o assunto é muito pertinente, né? E a gente percebe o quanto isso pode realmente mudar, né, a nossa vida em questão de planejamento, né? E até essa pessoa me falou, inclusive eu percebi o quanto eu não sabia nada de direito, né? Até por estar em outra área, mas sim por desconhecimento, né? Então, e até ele comentou, né? Eu falei assim, a gente mais à frente a gente quer fazer, inclusive com o Dr. Rubens, trazer ele aqui para algumas lives, né? Que a gente quer abrir essas lives com um público bem maior, né? E aí ele falou assim, não, e com certeza eu vou querer tirar algumas dúvidas com ele, se eu puder passar essas dúvidas para você depois pelo Zap e tal. Eu falei, sem compromisso eu mando para o Dr. Rubens, né? Daí se ele puder responder, ele responde suas dúvidas aí. Mas ficou muito assim, eu acho que a percepção desse dentista que eu conversei, ele deixou muito claro, ele falou, a gente percebe que a gente pode fazer muita coisa em vida, né? E não é aquela coisa assim, às vezes deixa a coisa acontecer, né? E a coisa não acontece do jeito que a gente imagina que deveria ser, né? Então, acho que foi bem bacana isso aí, a ideia do seguro, né? O seguro provocou bastante eles, até a Thelma, que está aqui conosco, ela dirigiu uma pergunta sobre seguro, né? Então, foi um tema aí que deu boa repercussão aí. Que bom, que bom. Fico feliz. Muito bom mesmo. Bom, do que você me passou, Alexandre, eu acho que eu consegui identificar algumas situações que afetam aí o mundo da odontologia e que tem aspectos bem similares com o que afeta o nosso mundo, o mundo da advocacia, né? Certo. Porque, assim, tanto o dentista como o advogado são profissionais liberais, né? Tem regramento profissional próprio, código de ética, né? Tem que seguir um determinado padrão de comportamento, de tratamento dos clientes ou pacientes, né? Então, aquelas questões que envolvem o crescimento de uma atividade odontológica é muito semelhante com o crescimento de um escritório de advocacia também. Então, o advogado começa a advogar sozinho, vai ganhando clientes, tem que contratar mais gente, como é que se dá essa contratação, aí as pessoas acabam caminhando para constituir uma sociedade, né? Acredito que na odontologia seja a mesma coisa, aí vem todas as dores de cabeça de uma sociedade, como é que eu trato esses profissionais, né? Então, a gente acaba emprestando um pouco do que a gente viveu no mundo jurídico, né, do escritório de advocacia, para o que acontece de maneira semelhante nos consultórios e nas clínicas e empresas de odontologia, né?
Então, assim, o primeiro aspecto que eu acho importante colocar, Alexandre, é o seguinte, né? O princípio, vamos dizer, jurídico que rege os advogados, e eu acredito também os dentistas, é que o profissional liberal, como o próprio nome diz, ele tem uma liberdade de atuação, ele supõe-se que ele tenha um conhecimento que permita a ele trabalhar de maneira isolada, ou seja, sem necessidade de outros profissionais ou de outras estruturas, né? E isso leva a um conflito, vamos dizer, natural, que se dá quando um determinado profissional pretende contratar um outro profissional da mesma área, então um advogado contratando outro advogado, ou um dentista contratando outro dentista, você de cara enfrenta uma resistência jurídica, né, que tem a ver com a definição do profissional liberal. Então, qual que é essa resistência? A resistência é que, em tese, não deveria haver nenhum tipo de subordinação entre profissionais liberais, né? Ou seja, um advogado não deveria nunca poder trabalhar para outro advogado, da mesma maneira que o dentista não deveria nunca trabalhar para um outro dentista, né? Por quê? Porque essa subordinação não é compatível com a natureza do profissional liberal, né? Mas a gente sabe que na prática, e principalmente em decorrência das questões tributárias, previdenciárias, contábeis, né, que a gente vive no Brasil, você acaba tendo que enfrentar de uma maneira ou de outra essa questão, porque nem sempre montar uma empresa de odontologia ou de advocacia é o melhor caminho. Pode ser que um pouco mais para frente, com uma coisa um pouco mais sedimentada, faça sentido você montar uma empresa. Mas, às vezes, no primeiro momento, não há como montar essa empresa, os custos são grandes, e as vantagens tributárias, previdenciárias, etc., não são tão vantajosas, né? Então, esse primeiro embate de pessoa física com pessoa física, ou seja, dentista com um subordinado dentista, um advogado, etc., é uma questão que a jurisprudência vem tratando de maneira a não reconhecer, né, a existência de vínculo trabalhista, né? Você não deveria ter, melhor dizendo, como você não pode ter uma subordinação entre profissionais liberais, a subordinação é um dos elementos, né, que forma o vínculo trabalhista. Sem a subordinação, você não tem a constituição do vínculo trabalhista. De maneira que, então, você teria que ter esse profissional sendo remunerado de acordo com o que é remunerado o profissional liberal no mercado. Então, por exemplo, a OAB tem uma tabela que eles sugerem de honorários para os advogados cobrarem, e aquele entendimento é o de que o advogado, se tiver que optar por trabalhar junto com um colega, né, esse é o termo mais correto, essa deve ser a remuneração mínima que este profissional deveria receber, né? E eu acredito que isso acaba também se aplicando na odontologia, na arquitetura e assim por diante, porque você tem essa dificuldade de mostrar por que é que você estaria acima do outro profissional, tá? Então, esse é um primeiro ponto, ele é bastante controverso. Principalmente quando você vai contratar recém-formado, que está desesperado para trabalhar, a turma às vezes topa qualquer coisa, né? Mas é importante ter na cabeça isso, a menos que seja absolutamente assim, indispensável, o ideal é que não haja essa subordinação, não haja essa relação empregatícia entre colegas da mesma profissão, tá? Existe um aspecto, vamos dizer, contratual envolvido nisso e um aspecto, vamos dizer, de relação de trabalho, né? São duas, acho que, duas vertentes aqui mais importantes. A justiça do trabalho, a gente até brinca na faculdade que a justiça do trabalho não é justiça, porque você tem ali elementos que são utilizados para
para se dar uma sentença, nem sempre elementos jurídicos, né? A Justiça do Trabalho, ao aplicar a legislação numa relação entre dois profissionais, ela traz casos onde ela entende que, apesar da impossibilidade da existência do vínculo jurídico, se você demonstra os elementos do vínculo, subordinação, horário, etc. e tal, exclusividade, juízes entendem que havia sim uma relação de trabalho e acabam criando ou garantindo ou outorgando os direitos trabalhistas ordinários para aquele colega de profissão que foi contratado para trabalhar e eventualmente até correr o risco junto, né, com quem o contratou, o risco do negócio, né? Então, essa situação de você ter na pessoa física um colega trabalhando com você, por mais que você faça um contrato, a relação trabalhista, existe o risco de se terminar na Justiça do Trabalho, né, apesar da impossibilidade, vamos dizer, de natureza jurídica, como nós falamos, existem juízes trabalhistas que reconhecem o vínculo e acabam dando os direitos como se o camarada fosse um empregado CLT normal. Tá? Então, essa área de contratação, a gente chama ela uma zona muito cinzenta, porque existe o interesse, obviamente, de se fugir o máximo possível dos encargos e dos impostos que incidem sobre essa remuneração, sobre essa relação profissional, tanto para quem paga como para quem recebe, né? E nós sabemos que isso, às vezes, faz com que você não consiga trazer o profissional ou não consiga ir trabalhar para o profissional, né? Porque você tem, no final do dia, um desconto tão grande que é melhor você procurar, às vezes, outra coisa para fazer, né? Então, relacionamento entre pessoa física com outra pessoa física da área, há que se estar ciente de que o risco trabalhista é grande, é imprevisível, não é? E você corre ainda o risco, que acho que é uma das outras perguntas que foram colocadas, de, ao compartilhar com este profissional a sua estrutura e principalmente a sua clientela, né, você corre o risco, naturalmente, desse profissional amanhã mudar de ideia, montar um consultório próprio ou ir trabalhar numa outra clínica ou com outro dentista, né, e levar os seus clientes. Bom, como é que é tratado isso no mundo do profissional liberal, né? Então, como eu disse no começo, o profissional liberal, ele é balizado, né, ele é tratado como igual, né? Você pode ter mais experiência ou menos experiência, mas são profissionais iguais. Portanto, existe uma teoria, uma linha de entendimento de que quem escolhe o profissional, né, é o cliente. O cliente, ele precisa se sentir satisfeito, ele precisa confiar no trabalho do profissional, ele precisa sentir segurança naquilo que é passado para ele, né? E que, às vezes, acontece na vida comum, o funcionário, o contratado, a forma de tratar, às vezes, consegue convencer o paciente, né, e passar uma tranquilidade, uma segurança que o dono ou o contratante não consegue, né? Muitas vezes isso acaba desaguando na perda de cliente, né? Além disso, você tem, às vezes, situações onde você está com um consultório ou um escritório já montado, você tem uma certa despesa, onde você não pode mais oferecer um serviço por qualquer valor, você é obrigado a ter um mínimo de receita, e o subordinado, a depender de onde vá, consegue, às vezes, inclusive, oferecer um serviço supostamente de igual qualidade por um valor menor. E isso acaba, naturalmente, atraindo clientes, né? Então, o que se pode fazer para tentar minimizar esse tipo de problema de perda ou de ter a sua carteira atacada, né, por um concorrente
que era, até dias atrás, um funcionário seu, um subalterno seu, ou um colega seu, né? O que a gente sempre recomenda é que haja um documento escrito, reconhecido por ambas as partes, ou quantas partes foram, né, de o que é a carteira de clientes existente no momento da entrada daquele profissional, né, uma sistemática onde esta carteira seja revista de tempos em tempos, porque as coisas são móveis. Você atende outros pacientes, você perde pacientes, você ganha, você perde, isso é natural do negócio, né? Esta atualização, ela ajuda você, no momento de um rompimento futuro, a demonstrar uma originação sua, uma boa-fé sua em compartilhar aquele cliente, inclusive para que a outra pessoa, o subalterno ou o contratado, pudesse praticar aquilo que aprendeu na faculdade, ou seja, crescer profissionalmente, né? Você pode pactuar uma regra, inclusive, de que se alguém quiser levar, você teria direito a receber, ou por um período, ou enquanto aquela pessoa for atendida por este profissional, um percentual a ser combinado, ou um valor a ser combinado, que, de certa forma, ajude você a não ter 100% de perda e poder brigar por um valor justo daquele conhecimento que você passou para aquele subalterno, para aquele funcionário, né? As regras que nós chamamos de concorrência desleal, né, é justamente você abrir o seu espectro total de negócio, todo o seu know-how, segredo de captação, sistema de tratamento, atendimento, enfim, tudo aquilo que é a alma do seu negócio, né? Para você abrir isso, você deveria estar calçado, né, por algum tipo de documento, né, inclusive para que a pessoa entenda o que ela está recebendo, né, e o que pode acontecer com ela, né, se ela descumprir o acordo que você tiver com ela. O entendimento de qualquer advogado trabalhista que vocês vierem a conversar é o de que isso não vale nada, que o que vale é a justiça do trabalho, que ele vai ganhar, etc. e tal. Mas nada impede que esse documento seja levado ao juízo, né, na esfera civil, que aí sim nós estamos falando de uma justiça um pouco mais justa, vamos dizer assim, né, um pouco mais jurídica, e você consegue demonstrar a prestação, aquilo que você ofereceu para a pessoa, para o funcionário, para o colega, a natureza jurídica de paridade entre vocês, a formalização de um contrato, de um acerto sobre uma carteira de clientes inicial e contínua na medida em que a relação continuou, né? E regras claras de como é que aquilo termina e o que acontece no caso de rompimento. Porque se nada for escrito, se nada for previsto, vai ficar na sua palavra contra a palavra da outra pessoa. E a matéria é de prova, nesse caso, e é uma prova muito difícil de ser feita, né? É uma prova onde você teria que reunir elementos, que você teria que buscar, eventualmente, dentro de uma entidade para onde esta outra pessoa for trabalhar, né? Você teria realmente que ter ferramentas que custam caro para você buscar essas provas, e ainda correndo o risco de, apesar disso, não conseguir convencer um juiz de que existia entre vocês uma relação de paridade, e não, eventualmente, como a Justiça do Trabalho gosta de entender, uma relação de subordinação, né? Doutor, deixa eu fazer, então, aqui, acho que um resumo, para ver se eu entendi bem esse assunto, né? É um assunto bem polêmico até, né? Eu não achava que ele é tão polêmico assim. Essa questão da paridade, né? Dentista contratar dentista, aquela coisa bem interessante isso aí, né? Então, eu achava que era um processo muito mais normal do que a sua fala aí. Então, ou seja, então a recomendação é que quando o dentista, ele tem lá já o consultório dele formado, ele já tem ali a sua clientela, e ele está querendo expandir, ele quer crescer.
Então, ele vai abrir oportunidade para outros profissionais fazerem parte do quadro ali do negócio, da empresa dele, né? Então, seria muito interessante, pertinente, que já escrevesse ali um contrato entre eles, né, da prestação de serviço, né, de quais são os clientes que já existem, né, ali, quais são os clientes que ele já conseguiu, qual a carteira que já é dele, né, e como essa carteira ela vai ser, vamos dizer assim, distribuída, porque às vezes ele pode pegar um cliente que já é dele, né, já deixar isso no contrato, você poderá também atender meu cliente, né, e ali já ter também no contrato quantos por cento, né, acho que cabe nesse profissional, porque ele não vai poder ficar com 100% de todo o ganho, porque o dentista que está vindo, ele está usando as instalações, né, as instalações, está usando a secretária, então, ou seja, o percentual que lhe cabe, né, no meu entendimento, deverá ser um percentual menor, né, tem que ser pactuado, e ali o contrato, acho que a sua ideia de cada período, né, rever, né, a carteira de clientes, eu acho que é bem interessante, né, e também eu acho que deixar no contrato, né, e esses clientes que não foram angariados, né, pelo dentista que é o dono, né, e sim pelo dentista que veio, porque ele pode também trazer conhecidos, tal, e como que fica, né, esses clientes quando o contrato acabar, né, quando o dentista que está vindo, ele quer, por exemplo, abrir o consultório dele, ou ele quer ir trabalhar com outro parceiro, né, isso pode acontecer, e como ficaria esses clientes que ele trouxe, ele mesmo trouxe e formou essa carteira, né? E, então, acho que é um pouco isso aí, esse desenho que você está dizendo que deveria ser meio montado e praticado aí. Isso. Então, assim, é como se nós, quando você juntasse 2 ou mais advogados, 2 ou mais dentistas, você teria, vamos dizer, naturalmente uma sociedade profissional, tá? Você não necessariamente precisa constituir uma sociedade, mas você teria uma sociedade, ou seja, uma reunião de profissionais da mesma área, unindo colaboração, unindo conhecimento e correndo o mesmo risco do negócio, né? Porque, de novo, a atividade do profissional liberal, ela implica em risco. Você tem investimento a fazer para poder receber o seu paciente ou o seu cliente numa instalação adequada, né? E você vai brigar para conseguir passar para esse cliente ou para esse paciente uma proposta de trabalho e de remuneração, né? Isso pode ser aceito ou isso pode não ser aceito, né? É diferente de um funcionário que, tendo cliente ou não tendo cliente, no final do mês você precisa acertar o salário do rapaz ou da funcionária, né? Então, se você olhar por essa ótica, que deveria ser a ótica, vamos dizer, predominante nessa relação, um documento que formalizasse os termos dessa, vamos falar, associação, né, talvez seja a palavra mais adequada, desta associação, onde você trabalha ativos e passivos. Nos ativos, parte de receita, parte de cliente, parte de contratos que você tem eventualmente com fornecedores ou com pessoas que indicam clientes para vocês, né, intermediários, tá certo? E no passivo, todos os ônus que você tem. Você tem as despesas de instalação, você tem as despesas, às vezes, de funcionários outros que não os profissionais da área, né, material e assim por diante, e que isso seja trazido à mesa, né, e todos participem, tanto de uma coisa quanto da outra, mas respeitando um princípio de originação de cliente, de manutenção desse cliente e renovação dessa carteira, né? Isso eu acho que é uma forma de vocês conseguirem minimizar, né, a gente fala eliminar, não existe, mas minimizar, né, um prejuízo maior lá na frente em caso de ruptura. Numa ausência do contrato, né, porque eu acredito que boa parte dos dentistas, às vezes, é muito mais, né, do fio do bigode, né, como se dizia, nossos pais, né, eles falavam, não, tá, no fio do bigode está resolvido. Então, muitos ainda dentistas, eu entendo ainda que eles não têm esse contrato, né, muito mais um acerto ali verbal, coisa do tipo. Só que, pelo que eu estou entendendo, isso abre um risco maior trabalhista. Por exemplo, amanhã, se um dentista que foi ali contratado para fazer essa associação não tem um contrato, amanhã ele pode até requerer, né, questões trabalhistas, né, vínculos trabalhistas, férias, 13º, né, porque não tem nada, né, o cara vai entender, ó, eu era funcionário e não recebia, né, todo
aí os meus benefícios, né? Então, isso pode realmente ainda trazer um prejuízo maior ainda para o dentista contratante, vamos chamar assim. É isso mesmo? Você não escapa desse risco, Alexandre, né? Como eu disse anteriormente. Mas você minimiza por quê? Porque na medida em que você tem um contrato bem estruturado, onde você tem como identificar o elemento de correr risco, compartilhar receitas, compartilhar despesa. Você não pode, obviamente, todo mês ter um resultado igual, ou seja, a remuneração da pessoa deveria ser um valor que variasse de maneira proporcional à movimentação do consultório. Alguns cuidados têm que ser tomados justamente para demonstrar que não havia nenhuma subordinação, não havia o vínculo, havia o ânimo de correr o risco, havia o ânimo de compartilhar ativos e passivos. Isso tem que ser regulamentado, vamos dizer, periodicamente, com reuniões, apuração de resultado, distribuição, quer dizer, existem providências documentais que podem ser tomadas que minimizem esse risco. E tem um outro aspecto importante, Alexandre, que é o seguinte: antes da última reforma trabalhista, qualquer pessoa entrava na Justiça do Trabalho e ganhando ou perdendo, a sucumbência, que é aquela penalidade que é imposta a quem perde o processo, aquilo não existia para o reclamante, né? Com a reforma trabalhista, você tem agora uma sucumbência, ou seja, se a pessoa entra na Justiça do Trabalho, alegando uma série de coisas e não consegue provar e não ganha, ela não sai mais com uma na frente e outra atrás, não, ela tem que indenizar a empresa, ela tem que indenizar o contratante, né, da sucumbência. Então, as pessoas começaram a pensar um pouco mais em entrar com qualquer reclamação trabalhista. E aí a prova é fundamental, porque a pessoa que participou, vamos dizer, de um processo mais formal, instrumentalizado, regulado, ela sabe que se ela entrar com uma trabalhista, o outro lado vai trazer toda essa documentação, todo esse conjunto de provas para mostrar para o juiz, ou fazer com que o juiz entenda, né, que não se tratava de um vínculo trabalhista, tratava-se de uma associação, de uma atividade de risco, onde todos compartilhavam dos ativos, dos passivos, do risco do negócio. Portanto, tem que ser afastado qualquer vínculo, consequentemente, qualquer benefício e qualquer norma ou verba trabalhista. Então, e isso acontece também, por exemplo, muito no ramo de seguros, né? As corretoras de seguros, elas vivem com esse problema, né? Porque os profissionais são corretores, têm a certificação, e o Ministério do Trabalho, quando visita, quando fiscaliza, não admite esse tipo de subordinação também. Então, você tem que trabalhar em instrumentos que demonstrem que as pessoas que estão ali, de certa forma, correm o risco do negócio junto, que é um elemento absolutamente diferenciador entre o vínculo trabalhista, onde você não tem risco atrelado ao negócio, né, da relação societária, vamos dizer assim, onde depende do resultado para que todos tenham sucesso. Houve perdas, todos partilham as perdas, houve resultado, todos partilham o resultado, né? Então, você está dizendo aí que tem uma chave aí no negócio de realmente, nesse contrato, deixar muito claro que os dois participam do risco, e principalmente, acho que essa é a questão do risco, porque hoje o dentista, ele atendendo clientes, né, ele está mexendo com a saúde da pessoa, e tem procedimentos muito complexos, né, às vezes ali e hoje os dentistas têm entrado ali vamos dizer, na parte agora de harmonização facial. Então, os dentistas estão realmente trabalhando uma parte estética muito forte. E aí, um dia, eu conversando lá um pouquinho com a Giovana, a Gi me falou, tem o preenchimento labial, isso aí você tem que tomar um cuidado, porque senão a pessoa pode ter uma complicação irreversível, né? Fiquei até assustado naquele dia. Eu falei, nossa, achei que era um negócio tão simples. Ela falou, não é um negócio simples. Tá? Então, ou seja, você imagina, aí ela está fazendo esse procedimento, ela tem lá ali uma parceria com outro dentista, e de repente acontece alguma coisa errada ali no procedimento, né? Então a complexidade realmente é bastante forte nessa parte do risco do negócio. Então, e aí, o que vem aí, Alexandre? Nessa esteira, né, vem um outro aconselhamento que a gente costuma dar, e aí é para qualquer profissional liberal,
que é que tenha um seguro de responsabilidade profissional, né? O dentista, a gente sabe de situações, eu vivi situações, um siso, de coisa inflamando, febre, as pessoas acabam até terminando em hospital, eventualmente, né, dependendo do problema, né? E qualquer profissional liberal está sujeito a isso, nós somos humanos, a gente procura acertar, mas às vezes a gente erra, né? E este erro, na medida do provável, vamos dizer assim, ele deveria ser suportado por um seguro, porque ele pode acontecer, né? Se você é razoável que aconteça, com pouca frequência, naturalmente, mas é razoável, né? Então você tem que estar protegido, tem que estar coberto por um seguro profissional que te garanta isso, né? Em caso de uma reclamação, em caso de um acidente, você tenha um seguro e ajude você a minimizar essa perda. E este seguro, inclusive, tem que cobrir, no caso de um subordinado, de contratado, essas pessoas também. Porque é importante que você, geralmente você sabe o que você faz na pessoa física, né? O seu trabalho, mas às vezes você não tem o controle integral sobre o trabalho do outro, né? E deste trabalho, você pode ter uma situação de sinistro, e esse sinistro virá um processo, virá uma indenização. Então, essa questão do seguro profissional é bastante recomendado. Nós temos no escritório, recomendamos aos clientes profissionais, porque erros acontecem, gente, né? É humano, né? Exatamente. E cada corpo tem, que nem você comentou aí do seu siso aí, né? Cada corpo tem uma reação diferente, né? Então, a gente nunca sabe, né? Ou seja, uma ciência exata, né? Até interessante aí sua pergunta de seu comentário de seguro. Queria até ver aqui quem dos doutores aqui tem seguro, né? Vamos ver lá. Thelma, você tem seguro aí no seu consultório? Né? Como vocês estão pensando? Não, foi uma questão mesmo que surgiu, comentei com você, né, da conversa com o Geraldo, né? Certo. Por conta do que a gente dividiu um pouco aí, né, de algumas questões aí, ele falou, e aí a gente trouxe mesmo para entender melhor isso. Tá, legal. E o doutor Paulo, tem seguro aí, doutor Paulo, no consultório? O doutor Paulo está com o microfone fechado. Aí tem a Giovana. Oi, Alexandre. Não sei se você entendeu a minha pergunta, né? Hoje você tem o seguro profissional? Tenho seguro de afastamento temporário. Seguro afastamento, o seguro contra processo, não. Tá. Então, acho que é um seguro bem importante aí para você pensar, né? Aí no seu consultório, né? Junto com as meninas, né? Também, né? Aí tem a Giovana, a outra Giovana também. Aí tem as duas, né? E aí, a outra Giovana, você tem seguro, Gi? Eu estou fazendo essa pergunta, mas por curiosidade mesmo, né? Giovana Fernandes tem. Que legal, bacana. Você vê que já está preocupado com isso aí, muito importante mesmo. Doutor, até surgiu uma pergunta aqui, né, sobre seguro, né? Se esse seguro também, ele cobriria, né, a parte trabalhista, sabe? Então, porque às vezes uma coisa é um seguro que você tem de um erro profissional, o outro seguro, amanhã a pessoa entra lá com com um pedido de uma indenização da parte trabalhista. Esse seguro, ele seriam seguros distintos ou não existe seguro nessa ordem? O que existe, Alexandre, é você contratar uma apólice de seguro que a gente chama de D&O, né? Que é diretores e organização, né? Organizadores. Tá. Que é uma apólice que protege o gestor, né, de eventuais problemas. E aí não é só trabalhista, pode ser fiscal, pode ser comercial, pode ser civil, né, que você está sujeito na sua atividade, né, esquece de pagar um imposto, esquece uma verba trabalhista, alguma coisa assim, isso amanhã vem cobrado, né. Então, o seguro, ele serve justamente para dar esse conforto para a pessoa do administrador, para a pessoa do gestor. Tá? Isso é muito comum em multinacional, as empresas contratam isso. Um seguro específico para reclamação trabalhista, eu não conheço, né? Acho que é um produto um pouco complicado, né? Até pela nossa situação, as nossas características, a nossa cultura aqui no Brasil de justiça do trabalho, né? Mas é recomendável que você
se tiver condições de contratar a pólice de D&O, você faça essa contratação, porque você vai ter pelo menos um suporte financeiro, né? Se houver alguma, a gente chama de um descuido, né? No tratamento da relação trabalhista, ou fiscal, ou semelhante, né? Eu estou até perguntando aqui para a Giovana, né? A Giovana Fernandes, ela falou que ela tem seguro, né? E contrato com todos os pacientes e profissionais que prestam serviço também. Eu estou perguntando, né, que se só para ter uma ideia, né, se é um seguro muito caro, né, só para a gente ter uma ordem de grandeza, sabe? Porque eu desconheço quanto que poderia custar um seguro dessa natureza. Se paga um percentual do faturamento, né? Eu acho que não, né? Deve ser um valor fixo, pelo jeito, de acordo com o valor da pólice, né? Por exemplo, no mundo jurídico, nosso seguro profissional, e nós estamos falando, na sua grande maioria, de questões processuais, né, se você perder um prazo, não defender o cliente, alguma coisa assim, o valor do seguro, eles perguntam a você, né, quais os valores geralmente envolvidos nas causas que você decide, né, as causas que você atua. E com base nisso, eles fixam o prêmio, né? Tá. Entendi. Muito legal. E não sei se... Professor, deixa eu voltar um pouquinho aqui na questão do vínculo, que eu acho que é um ponto bem importante, eu acho que é o principal ponto nevrálgico quando tu vai fazer uma sociedade de profissionais, ou quando tu vai ter aí autônomos trabalhando junto, né? E eu fui, né, já sabendo dessa nossa conversa aqui, fui dar uma pesquisada em algumas jurisprudências e tudo mais, e eu encontrei uma jurisprudência do TRT, agora não me lembro qual região, justamente falando da questão de, mesmo com um contrato, né, um contrato aí de um autônomo com um outro profissional, mas ele usou o termo de autônomo dependente, ou seja, aquele autônomo que está trabalhando com esse profissional, ele não tem nada, entre aspas, né? Ele depende totalmente da infraestrutura daquele outro profissional, ele depende totalmente da carteira de cliente daquele outro profissional, e dessa forma o TRT né, reconheceu o vínculo entre eles, porque coincidiu que o autônomo, na verdade, ele é totalmente dependente do outro, né, e reconhecendo aí o vínculo trabalhista entre eles, em que pese havia um contrato. O Tchê, traduz aí para nós aqui que é TRT, né? Que o pessoal aqui nos conhece. É o Tribunal Regional do Trabalho. Né? Você está usando umas palavras muito sofisticadas, meu Augusto. O Tribunal Regional do Trabalho, né, TRT, e jurisprudência são as decisões colegiadas, né, as decisões dos tribunais, né? Então, legal. Então achei interessante isso mesmo com o contrato, mas eles perceberam que eles usaram esse termo do autônomo dependente. Eu achei interessante isso. Não sei se o Dr. Rubens já ouviu falar ou já tinha visto algum caso dessa linha. Olha, Guilherme, não tinha ouvido falar. Eu vou até levar esse conceito para o nosso sócio lá do escritório trabalhista, para ver dele se ele já viu. Mas toda a relação de trabalho, infelizmente, como eu disse mais anteriormente, o risco de você ter que discutir na justiça do trabalho vai sempre existir, né? A ideia da formalização é você tentar minimizar. Você vê que mesmo assim, nesse caso, né, apesar de estar documentado, obviamente precisaria analisar a documentação, mas não foi suficiente, né? Então, há que se tomar todos os cuidados mesmo, né? Então, pensando uma situação aqui, não sei se minimiza, né, se continua na mesma, por exemplo, eu sou lá o doutor Alexandre e quero contratar mais dentistas para o meu consultório. Então, já sabendo, né, desses riscos, ou ao invés de fazer uma contratação, simplesmente um contrato com ele, eu trago ele para dentro da sociedade mesmo, né, ali como um sócio, né, e ali eu determino naquele acordo de cotista com ele qual que vai ser o percentual dele. Então, eu traduzo ele para dentro da sociedade. Isso estaria minimizando o impacto dessa situação? Então, acho que aí, Alexandre, precisaria só dar um passo adiante, que é tratar da sociedade profissional, né? Sociedade em si, quer dizer, sociedade limitada que você constitui, né? E aí sim, com 1, 2, 3, 10 dentistas, e você minimiza esse risco, naturalmente, porque aí você tem uma entidade, né, onde o objetivo social é o lucro, portanto, todos estão correndo o risco do negócio, né? Você não deveria ter remuneração igual para ninguém, você deveria ter uma sistemática
pode até ser diferenciada de sócio para sócio, mas que tem algum relacionamento com a movimentação da empresa, né? Você não deveria ter elementos de vínculo trabalhista, né? Férias, 13º, esse tipo de coisa. Isso sociedade, sócio não tem, né? Sócio tira férias quando consegue, né? Então, assim, ao montar uma sociedade de odontologia, né, você tendo aí 2, 3, 5 sócios, isso contribui também para você demonstrar que não havia por trás daquela roupagem um vínculo trabalhista. Mas é necessário cuidado. É importante você ter um dia a dia societário, né, com reuniões, formalização, resultado, apuração, questões da sociedade discutidas entre todos. Quer dizer, esta riqueza de documento é que vai ajudar você amanhã a demonstrar que era uma sociedade, né? Um contrato em si, como algumas empresas fazem, faz o contrato social, dá uma cota para o camarada, o cara ganha o mesmo valor todo mês, o camarada não participa de reunião, o consultório ou o escritório sobe ou desce, a remuneração do cara é flat. Quer dizer, esses são elementos que vai destruindo, quer dizer, fica fácil do outro lado demonstrar que aquilo foi uma roupagem criada para tentar ludibriar a justiça, né? Então, você precisa ter indícios de uma sociedade, você precisa ter formalização de atividades de sócio. Com isso, você vai minimizando cada vez mais os riscos, né? E existem institutos de sociedade, por exemplo, sociedade em conta de participação, né, que é uma entidade que não tem personalidade jurídica, que é um contrato, não é? Mas que, por ser um contrato com características societárias, você goza de algumas vantagens fiscais, você tem apuração de resultado separado daquilo que você, por exemplo, imagine que você tem um consultório com 10 dentistas, você consegue apurar resultado individual para cada dentista, a depender de critérios previamente definidos, né? Volume de atendimento, valor da consulta, tipo de tratamento, economia com material, não sei. Aí são elementos da atividade, né, que você consegue, no início, pactuar, e você tem que, de tempos em tempos, demonstrar que aquele contrato está sendo cumprido daquela forma, né, com materialização de resultado, materialização de apuração, materialização de reunião, né? Tudo isso você consegue demonstrar que havia uma sociedade, né, entre profissionais do mesmo nível, né, na mesma categoria, tá certo? E que estavam juntos correndo o risco do negócio, com condições diferentes, com particularidades para cada um, mas correndo junto o risco do negócio, né? Bacana. Eu abri aqui um pouco a pergunta, se vocês quiserem fazer pergunta aqui no chat também, né? A gente deixa aqui, vai fazendo. Vou abrir aqui um pouquinho rapidamente aí para... Quer fazer alguma pergunta, Thelma, desse relacionamento, né? O Dr. Paulo. Nos veio aqui para mim, para o Gerson, nesse contexto todo que o Dr. Rubens colocou, sempre falando de pessoa física e pessoa física, ou indifere se for pessoa jurídica, duas pessoas jurídicas conversando, mas, né, de forma autônoma, não sei o que pode ter diferente nisso, não sei se a gente está falando de relações de pessoa física com pessoa física ou independente de jurídica, né? Você ter uma pessoa jurídica de ambos os lados e aí ter a relação de prestação de serviço e tal, e nesse contexto de risco aí de vínculo empregatício e das questões trabalhistas aí que possam vir de maneira desfavorável. Ficou claro, entendeu? Não sei. Deixa eu ver se eu entendi o seu ponto, Thelma. Você me corrige se estiver errado. A gente estaria falando, por exemplo, de um profissional que atua em 2 ou 3 ou mais sociedades. É isso? Se eu entendi direito aqui, doutor, vamos ver se eu acho que eu peguei um pouco a linha dela. Porque alguns dentistas, né, às vezes eles nem tem lá seu consultório, né, mas eles estão ainda atuando como autônomos, né? Então ele está lá com o consultório dele, né? Ele está como autônomo. E aí
aí seria praticamente um autônomo contratando uma pessoa, um dentista autônomo ali, né? Então, essa relação, né? Quase pessoa física para pessoa física. E aí tem uma outra relação que o dentista ele tem realmente uma empresa constituída, tudo certinho, né? Então, inclusive, está lá no lucro, talvez lá do presumido, enfim, né? Lá no que permite a lei. E aí ele contrata uma pessoa física. Então, ela quer dizer se isso estaria minimizando ou não. É isso, Théo? É isso mesmo, relações entre profissionais que seriam pessoa física, ambos os lados, ou se pessoa jurídica isso minimiza, ou, enfim, o contexto é diferente ou não. Tá. Veja, Thelma, em uma situação ou em outra, para você fugir, vamos dizer, ou minimizar esse risco trabalhista, você teria que sempre trabalhar no conceito resultado, né? Você deveria abandonar, na medida do possível, a remuneração, né, por partilha de resultado, positivo ou negativo, né? Porque o fato de você só ter um contrato e não ter aí uma realidade que demonstre que aquelas partes estão, de alguma maneira, compartilhando do resultado daquela atividade, você caminha para o vínculo trabalhista. Se a pessoa só trabalhar lá, tiver horário, subordinação, tiver que seguir regras, etc. e tal, você não consegue demonstrar uma sociedade com essa pessoa. Fica muito difícil. E, por outro lado, a pessoa fica muito tranquila em demonstrar que tinha todos os vínculos, né? E isso pode acontecer tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, né? Então, não é tanto a roupagem que se dá, mas sim o modus operandi. Como você, no transcorrer da relação, trata aquela pessoa, remunera aquela pessoa com base em resultados, com base na atividade em si, e não necessariamente num valor fixo, mesmo que seja um valor fixo por paciente, por exemplo, né? Doutor, Você mas teria que assim, ter... para contribuir, pelo que eu sei como funciona aí mais ou menos no meio deles, eles contratam uma pessoa, né? E lá faz o tratamento, um tratamento de R$1.000, por exemplo. E ali eles têm um combinado, né? Que aquela pessoa leva, por exemplo, 40% dos R$1.000. Ele vai levar, e ele vai levar aquilo que ele fizer, né? Então, esse mês ele fez R$1.000, então leva R$400 para casa. Outro mês ele fez R$2.000, então leva R$800 para casa. Então, ou seja, o combinado deles realmente por resultados. Eles não recebem um valor todo mês, independente do que faz, do que não faz, ele vai lá e, né, e recebe. Independente se tem paciente ou não no consultório, né, ele está lá, né? Eu acho que na maioria dos casos, aí, me corrija se eu estiver errado, né, parece que ele vai de acordo com a agenda mesmo. A pessoa marcou, então o dentista aparece lá para atender o cliente naquela agenda, né? Então, não sei se isso minimiza alguma coisa. Isso minimiza. Você vai afastando a relação de trabalho ordinária, né? Você vai mostrando muito mais um profissional que vem atender na medida da necessidade, tá certo? Remunerado com base na atividade prestada e importante, talvez, se possível, deixar claro que a estrutura que é colocada à disposição dele, né, que deveria ser remunerada também, está sendo remunerada em um determinado percentual que, ao invés de ir para ele, é retido justamente para fazer a compensação desses investimentos, dessas despesas que a clínica ou que o contratante tem, né? Então, é importante que você tente descer ao nível de detalhe mais específico possível para demonstrar isso. O camarada vem, vai prestar o serviço, mas ele tem uma obrigação pelo uso da estrutura, o custo daquilo tem que ser remunerado, e, portanto, se chega a um resultado por tratamento, por consulta, ou por, enfim, pelo tipo de assistência que é dada, né? Aí sim, você está criando elementos para afastar o vínculo trabalhista e mais de trabalho de sociedade mesmo. Bacana. Doutor Paulo, quer dirigir uma pergunta aí? Fique à vontade. Não, já estou entendendo bem que o Dr. Rubens está passando aí. Tá, bacana. A Carol, quer fazer alguma pergunta, dirigir alguma pergunta? Giovana? Deve que é uma parte bem bacana aí, né?
Tô bem, doutor. Se não tiver perguntas, se vocês quiserem, pode escrever aqui no chat. Uma dúvida que ele estava também, que era uma dúvida que o doutor Paulo trouxe aqui, né? Foi a respeito de, hoje, né, o que acontece? Muitos clientes, né, eles acabam fazendo ali uma espécie de um tratamento mais longo, né? Às vezes vai pagar em 10 parcelas, né? Porque às vezes o tratamento é caro, né? Dependendo do que a pessoa precisa fazer. E às vezes a pessoa faz ali meio que algo de boca, né? Então, você vai me pagar 10 parcelas aqui de R$ 200, né? E de repente o cara chega lá na quinta parcela, o cara não paga, ou desaparece. Aí o dentista tem o dissabor de ficar ligando para o paciente, você está me devendo as parcelas, né? E aí o doutor Paulo trouxe muito bem esse questionamento, né? Como que um contrato, né, de prestação do serviço pode minimizar essa parte e o que deveria conter nesse contrato, né, de uma forma geral? Veja, é recomendável que você, pela sua prestação do seu serviço, você tenha um contrato de prestação de serviço odontológico, né? Justamente para, inclusive, você ter clara o tipo de remuneração que você teve, né? Deixar claro o escopo do tratamento que vai ser feito, né? Para não deixar uma coisa absolutamente aberta, por onde eventualmente um cliente pode vir e deduzir que, no alto desconhecimento dele, ele entendia que o tratamento deveria englobar mais XYZ, né? Quando na verdade não, o tratamento é específico para aquele trabalho, para aquele serviço, né? A questão de pagamento, Alexandre, realmente, você tem um documento escrito com as regras claras de como vai ser pago, com prestações, com remuneração, com juros, correção monetária, multa no caso de atraso. Isso, obviamente, facilita você na hora de discutir para conseguir receber o que você tem pelo serviço prestado, né? Uma forma de você, por exemplo, um serviço onde você vai receber a prazo, né? Ou seja, se o serviço termina, mas você ainda tem crédito a receber, é você trabalhar com um contrato e cada parcela ser representada, por exemplo, por uma nota promissória, né? A nota promissória é um instrumento autônomo, né, que funciona pode ser como forma de pagamento ou atrelado ao tipo do contrato, em que você tem uma forma de exigir o pagamento daquela quantia mais celere, mais rápida, do que tendo que executar um contrato em si, né? O protesto de uma nota promissória, ele é muito mais rápido do que uma citação num processo de cobrança ou de execução, tá certo? Geralmente causa um desconforto maior no devedor, porque qualquer protesto, se alguém já teve, sabe como é. Primeira coisa é os bancos, de cara, o seu gerente liga, o cartão de crédito não funciona, né? E isso faz com que a pessoa tenha um estímulo maior para procurar você e acertar o que está devendo, certo? Então, esse é um elemento, um título, que não implica em você ter que gastar muito dinheiro, como, por exemplo, advogado, para entrar com processo, etc, etc. Sabe-se lá Deus quando é que eu vou conseguir receber, né? Então, às vezes, você ter um título como esse do seu lado pode ajudar você a receber mais rápido do que estejam te devendo, né? Mas o contrato escrito é fundamental, né? O detalhamento do tratamento, para a questão de responsabilidade, também fundamental, né? O uso de equipamento, que tipo de aparelho vai ser feito, qual é a garantia do aparelho, até onde você vai, até onde você não vai. Você precisa, na verdade, tentar minimizar ao máximo, né, o escopo da responsabilidade profissional que vem dali. Obviamente, você é responsável diretamente por aquilo que você fizer, né? Mas acho que é importante você se precaver de não deixar a janela muito aberta para amanhã não sofrer um processo profissional, porque o paciente entendeu que um determinado pedaço da assistência estava contido no serviço e não estava, né? O doutor Paulo, acho que trouxe essa pergunta. Quer complementar a pergunta, doutor Paulo? Eu preciso ter... O que eu não fiz muito tempo é contrato, né?
E eu quero padronizar esses contratos com todos os pacientes daqui para frente. Então, eu queria saber se tem algum modelo para depois a gente só fazer adequação de cada tratamento. Na parte que tem que descrever tratamento vai ser diferente, mas um modelo básico de contrato para todos os pacientes. Veja, doutor Paulo, acho que hoje em dia a ferramenta Google, a internet, ela em alguns casos é o nosso maior concorrente, né? Porque você encontra aí alguns modelos de contrato de prestação de serviço e tal. Como advogado, o que a gente sempre recomenda é que você converse com o advogado, né? Detalhe exatamente o tipo de serviço que você faz, os tipos de problema que você tem, né? E você aí sim desenvolve uma minuta padrão para você, né? Que te dê uma segurança jurídica grande, né? Eu, nem contrato social de empresa, que é uma área que a gente atua bastante, eu gosto de trabalhar com modelo, porque tem sempre uma particularidade, uma peculiaridade que precisa ser escrita da maneira correta, entendeu? Porque é mais ou menos assim, o entendimento vale a pena você gastar um pouco de energia e recurso num bom contrato, porque você vai economizar problema no futuro. Às vezes um contrato padrão ou desses que se encontram na internet, você realmente não vai ter custo agora, mas na hora de executar, talvez ele não consiga te dar proteção, e aí acaba custando mais caro. Eu estou pensando aqui, né, nessa linha que você está falando, até porque às vezes o paciente vai lá fazer o tratamento em 10 parcelas e passa no cartão, né? Então você já minimiza ali o impacto da cobrança, né? Porque o cartão vai fazer a parte dele da cobrança. Mas aí eu estou pensando além, né? Acho que talvez o que o Dr. Paulo não é somente a questão de não receber do cliente, né? Mas às vezes você tem a situação realmente da segurança jurídica, né? Do que é o serviço que está de fato combinado, para amanhã depois até o cliente não entrar, né? O paciente não entrar com ação contra você. Né? Fala, vim fazer um tratamento aqui, não ficou bom, né? O resultado não foi, né, aquilo que eu esperava. E aí inverter a posição, né? E se tem ali no contrato de fato, né, o que é o tratamento, né, qual que era o resultado esperado, mínimo esperado, eu acho que isso ajuda bastante a minimizar esse tipo de questões aí. Certo, doutor? Você tem, como você comentou, Alexandre, cada vez mais aí uma questão, vamos dizer, estética envolvida na odontologia também, né? E é sabido que os procedimentos estéticos, eles podem ocasionar lesões, problemas, né? É fundamental que você tenha aí um disclaimer claro do tipo de responsabilidade que está sendo assumida, tanto por você, profissional, como pelo paciente. Fundamental que o paciente entenda os riscos que podem advir daquele procedimento, porque às vezes é incontrolável, né? Você está injetando, às vezes, substâncias na pessoa e não dá para ter absoluta certeza de como é que o organismo daquela pessoa vai reagir àquela substância, né? Então, esses disclaimers, essas limitações de responsabilidade, esses reconhecimentos e assunção de responsabilidade por conta do paciente, os riscos inerentes àquele tipo de procedimento, é muito importante que isso esteja previsto num documento escrito mesmo. Sim, a história aí das meninas que aplicam Botox, né? Tem umas dentistas aí com a gente aí que elas fazem a aplicação de Botox. E a gente sabe que aquilo que você comentou, né? Então, não, hoje é a coisa mais fácil do mundo, mas às vezes pode ter alguma complicação e a gente sabe a reação que isso possa realmente trazer, né, para elas, né? Acho que é um ponto bem importante. Imagino que sejam, assim, os problemas devem advir deve ser minoria os problemas, né? A quantidade de tratamentos versus os problemas devem ser aí uma taxa muito baixa, mas a depender do problema, essa taxa baixa vira um problemão, né? Esse problemão acaba revestindo no bolso do profissional. Então, há que se tomar esses cuidados, eu acho. Sem dúvida. É a história da bula dos remédios, né? Então, você olha lá, você vê, mas depois você vai reclamar, o cara fala, não, você viu que estava escrito que tinha lá todas as reações adversas lá, né? Então, era uma questão de ler. Você estava avisado, pelo menos, né? Então, por isso que os laboratórios escrevem com tantos detalhes lá. Você fala, meu, se você for ler o negócio, você não toma o remédio, né? Porque você fala, meu, é tanta reação ali que realmente fica até bem preocupado.
Muito bom. Quer fazer uma pergunta, Gia? A Carol também, a esse respeito, né? Elas fazem, né, esse trabalho, né, de harmonização facial, né, que mexe muito com a estética, né, usa né, o Botox, usa, né, vários componentes aí. Não sei se elas têm alguma pergunta nessa linha. Pode escrever aqui que eu vou lendo para ele, se for o caso. Não tem pergunta não, Alexandre, mas realmente é isso, a responsabilidade é muito grande. Agora eu tô indo fazer uma residência de harmonização orofacial. E ela vai abordar técnicas para preenchimento de olheira, para melhora de ângulo de mandíbula, retirada de papada. E em toda aula que a gente tem, né, que a gente começa, assim, desde a primeira aula, quando a gente pisa lá, uma das coisas que eles mais frisam com a gente é o contrato de uso de imagem, porque a gente meio que é obrigado a mostrar para o paciente a diferença quando a gente faz o procedimento, né? Então, muitas vezes o paciente ele acaba usando isso, né, para falar, você tirou uma imagem minha, você usou uma foto minha sem a minha autorização. Então, eles até acabam dando um modelo de contrato em torno disso. O contrato também envolve, por exemplo, assim, me comprometo a não realizar atividades físicas por tal período. Nossa, tem muita coisa assim englobada, porque realmente, para o paciente sair de lá, fazer um botox, fazer um ácido hialurônico e ir para academia, ir para baixo do sol e depois falar que deu errado, nossa, realmente é um estalar de dedos, viu? Legal, boa contribuição sua aí pra gente, né? Entender como está esse universo, né? E bacana, né? E quem está ensinando isso aí já está com essa preocupação legal, né? Muito bom mesmo. Acho que você tem um curso que não é só dar o curso lá para o profissional ganhar mais dinheiro, mas com a grande preocupação realmente da parte aí do direito, né? Aí tem uma pergunta que fizeram aqui, acho que é a Thelma que dirigiu, doutor, que ela fala assim da flexibilização de horário para colaboradores CLT. Por quê? Porque às vezes o consultório, né, tem algumas demandas, alguns horários, né? Então, se pode fazer essa flexibilização de horário, né? Às vezes a pessoa entrar um pouco mais tarde, sair um pouquinho, né, mais tarde também, né? Depende ali com o fluxo ali do consultório, se isso pode ser feito ou não. Você pode ter horários alternativos, né? Naturalmente que você não controla a sua agenda, eu imagino, é difícil. Então você não consegue ter um horário, vamos dizer, alternativo fixo, né? Você gostaria de ter um horário alternativo variável, quer dizer, quando aparecer o cliente ou quando ele marcar uma consulta, o funcionário iria, caso contrário não precisaria ir, né? Aí você começa a entrar numa seara um pouco mais difícil de sustentar, né? Que você não tem, assim, você não deveria ter a discricionalidade de chamar o empregado a hora que, vamos dizer, fosse mais conveniente, né? Você deveria procurar adequar, na medida do possível, né, uma agenda a um horário, vamos dizer, determinável, mas com flexibilidade razoável, né? Então, assim, isso é difícil, né? Alguns profissionais no começo têm essa dificuldade mesmo, porque a agenda não enche, vamos dizer, o dia inteiro, né? E talvez o que se pudesse avaliar aí é realmente se seria adequado mesmo ter esse profissional enquanto o movimento, vamos dizer, é baixo ainda, certo? Vis-a-vis o risco trabalhista que se corre, né? Porque se o camarada demonstrar hora extra ou coisa do tipo, acaba ficando cara essa brincadeira, né? Então, assim, precisa buscar ter um pouco de controle sobre os horários, né? E não deixar a coisa totalmente solta. Se deixar totalmente solto, os riscos são maiores. Tá, mas aí ele consegue, talvez não deixar tão flexível assim, mas segunda-feira você entra às 10 e sai, por exemplo, às 8. Já na terça você já entra no horário das 8 às 5. Então, ele consegue fazer dessa forma, mas não toda semana vai mudando, todo dia vai mudando, né? Liga para a pessoa, agora você vem, agora você não vem. Né? Mais ou menos isso que você está querendo dizer, né? Deixar a regra um pouquinho mais... Isso. Né? Então, não sei se
se tem sazonalidade, se tem alguma peculiaridade no tempo de prestação de serviço, etc. e tal, quer dizer, você pode ter essas regras. Então, quando tiver a semana não sei o quê, o horário é um pouco mais certo, nas férias que se cobre a outra funcionária e coisa do tipo, quer dizer, tentar ter regras mais rígidas, né? Dentro de uma razoabilidade, mas mais rígidas, que não variem assim profundamente de dia para dia, por exemplo. Né? E como formalizo isso aí, né? Isso para eu entender a mecânica. Assim. Contrato de trabalho, né? Contrato de trabalho com o profissional, isso estando previsto, né? Você consegue demonstrar que a condição da empregabilidade do empregado era relacionada a este horário de trabalho. Não era das 9 às 5, de segunda a sexta. Né? Então, isso está escrito no contrato de trabalho. Alguma pergunta, Thelma? Você que dirigiu essa pergunta, né? Achei bem interessante a sua pergunta, né? A gente sabe que isso é mais ou menos, né, a situação que ocorre nos consultórios. Não sei se respondeu aí a sua pergunta. Não, ficou bem claro, sim, né? Eu acho que nada que não pode ser um trabalho sob demanda, né? Eu acho que sob demanda direta, pelo que eu entendi, mas você ter uma dinâmica razoável, né? Assim, pré-definida e acordada com o colaborador, né? Mas a gente fala mesmo, às vezes, estender um pouquinho o horário do final do dia, que muitas vezes é um horário que tem maior demanda, mas aí você tem 2 horas de almoço, por exemplo, né? Aí, às vezes, a compensação dessa extensão lá no final do dia para outros 2 períodos livres, sabe? Tem um pouco essa dinâmica hoje lá no consultório. Então, a gente queria saber se está né, se está muito fora ou não, né? Essa dinâmica, né? E aí entendo que é sempre dentro também como que fala, da convenção, né, da categoria também, né, acho que tem esse olhar, né, de tá alinhado ali, as horas semanais, né, o limite e tal, que passar disso, ter o controle aí sobre horas extras, né, acho que é isso, acho, pelo menos foi o meu entendimento, tá claro, sim. Você pode ter situações e às vezes faz mais sentido você contratar um autônomo, né, para uma determinada situação, para outra, sem um vínculo, sem uma periodicidade, né? Então, assim, vai depender naturalmente do movimento que você tiver, né? Perfeito, obrigada, doutor Rubens. E como que fica essa contratação de não ter um funcionário e um autônomo, doutor? Por exemplo, você tem empresas, né, que fornecem esse tipo de mão de obra. Tá. Né? Então, você tem uma necessidade pontual, você sabe que, não sei, toda terça-feira, das 5 às 8, você tem uma demanda e você não tem o profissional, vamos dizer, ordinário que está ali para te associar. Então, essa empresa ela te presta esse serviço, ela disponibiliza aquela mão de obra por aquele período específico, sem vínculo, é uma prestação autônoma, né? E como não é a sua atividade fim, isso que é importante, né? Como você não deveria fazer isso com um profissional que atua na odontologia, mas com uma assistente, ou com uma secretária, ou com uma enfermeira, enfim, com um profissional que não esteja diretamente relacionado à atividade fim, você tem essa liberdade de contratar o autônomo sem vínculo trabalhista. Bacana. Quer fazer alguma pergunta nessa direção aí, doutor Paulo? O doutor Paulo tem lá 2 pessoas, 2 secretárias, né? Talvez tenha uma pergunta nessa direção. Eu tô tranquilo. Essa parte tô tranquilo. Eu só, mais do que ele já me falou, o Dr. Rubens estava falando, que eu já preciso ir atrás é questão de seguro empresarial, né, que ele falou na aula passada, e seguro também contra processo civil, essas coisas assim, que eu acho interessante. É o seguro de responsabilidade profissional. Isso. Muito legal. Aí tem uma dúvida aqui, na verdade eu até coloquei essa dúvida, doutor, que até eu tenho, né, visto, né, algumas empresas hoje, elas têm tentado substituir, né, um pouco a questão das secretárias para consultoras, né,
Porque hoje a secretária, né, às vezes ela faz um papel hoje que ajuda, né, mas não contribui realmente para a formação de carteira, para aumento de receita, né? Porque a secretária, ela faz muito aquela questão, né? O cara liga, ela marca a agenda e ponto, né? Então, ela não faz muito aquele trabalho, né, do marketing, né? Não faz o trabalho do pós-serviço, do doutor, né? Aquela pessoa preocupada, aquela pessoa que vai verificar quantos meses o paciente não retorna, né, ao consultório, e ela vai lá fazer uma ligação, né, para marcar um retorno do paciente depois de 6 meses, para fazer ali uma limpeza, né, fazer um novo orçamento, enfim. E aí, o que nós estávamos discutindo um pouco em nossas aulas, né? Talvez ter essas consultoras, mas para você ter de fato uma consultora, você tem que atribuir ela uma recompensa, né? Além do seu salário fixo, né? Alguma coisa também para que ela possa ser motivada, né? A fazer esse trabalho, né? De fazer com que o cliente, né, se transforme realmente. Talvez, agora eu tenho lá o dentista da família, o Dr. Paulo, né? Então, para fazer isso aí, o dentista hoje é uma pessoa, é um profissional que ele está muito dedicado ali na cumprir a tarefa dele, né? Então ele está muito no serviço, né? Então ele não tem tempo para fazer esse famoso back-office que a gente fala. Como que você vê, né, você criar isso dentro do consultório, né? Tentar transformar um pouco mais a secretária nesse tipo de modelo aí? Alexandre, a remuneração variável, né, vamos tratar tudo aquilo que exceder, vamos dizer, a remuneração ordinária e contratada, né, ela tem uma vantagem que é estimular, né, naturalmente, o funcionário a se dedicar mais, a ter uma atitude mais proativa, né, não só, vamos dizer, defensiva, né, não só passiva de receber ligação e agendar consulta, mas ir atrás e buscar, etc., né? Então, isso costuma realmente funcionar para os dois lados, né? Costuma dar um resultado bom. O downside disso, o lado negativo, é que tudo aquilo que você, né, acrescenta a remuneração, né, benefício, etc., isso vai fazendo parte depois da remuneração global, né? E, em cima disso, os encargos deveriam ser recolhidos. E o risco trabalhista de amanhã ter um problema pode acabar envolvendo o salário ordinário e essas verbas, vamos dizer, adicionais, né? Em empresas, você tem um sistema de PLR, né, que é a participação em lucros e resultados. É uma política desenvolvida, discutida inclusive com o sindicato, aprovada e implementada com regras claras e objetivas de como é que você remunera esse, vamos chamar, bônus, né, esse plus para os funcionários. Imagina, num consultório de odontologia, ou até numa sociedade de odontologia, uma clínica, isso talvez seja mais complicado, porque você tem um universo muito pequeno de pessoas, né? Ficaria muito fácil de qualquer tentativa de você fazer um PLR ser desconfigurado, né, e tratado como adicional de remuneração, né? Então, assim, se o risco valer a pena, se o profissional realmente for de confiança, entender o papel, trabalhar duro e trazer resultados, né, o aconselhamento que a gente dá é trabalhe sempre com a ideia de que isso pode amanhã integrar a base global da remuneração dele, tenha um seguro, né, recolha os encargos necessários, para se tiver um problema lá na frente, você já ter minimizado o montante do desembolso que você possa vir a ter numa condenação, né? Mas é uma coisa que, assim, vai depender, acho que, muito do profissional, Alexandre. Não conheço, por exemplo, pegando o escritório de advocacia, né? As secretárias, elas já têm uma cultura, já de algum tempo, de desenvolver um trabalho nesse sentido de tentar cuidar do cliente, né? Não só apenas agendar e fazer ligação, né? Isso já é uma coisa que já vem, uma cultura que vem se colocando nos escritórios já há algum tempo. Então, isso já meio que faz até parte do escopo natural do serviço de uma secretária no escritório de advocacia, né? O que eu entendo é que, na medida em que essa proposta começar a ser divulgada, e as clínicas, os consultórios, as sociedades odontológicas começarem a ter isso com mais frequência, isso vai se tornar, ou vai acabar se tornando, uma atividade ordinária do profissional, né? E aí sim você talvez consiga, até com o sindicato, etc. e tal, negociar, né,
uma remuneração adicional para isso, que consiga, vamos dizer, se afastar, né, da remuneração ordinária, não necessariamente um salário, mas talvez um híbrido de PLR com uma remuneração variável. Bacana. Doutor Paulo, alguma pergunta nesse sentido? A Thelma? Não, acredito que da nossa parte aqui tá bem claro. Acho que os pontos todos que a gente trouxe aí foi muito rico aí, tudo que foi apresentado. Bacana. A gente acabou não falando melhor sobre a questão da assinatura digital, da validade disso. É tranquilo, assim? Porque hoje tem alguns meios, né, de se fazer isso, e a gente tem ideia de eliminar papel, sabe? Minimizar isso, assim. Então, se o senhor puder falar um pouquinho disso, acho que seria interessante. A assinatura digital, hoje, é reconhecida como uma forma jurídica válida de comprometimento, validade de contratos, né? Você tem alguns sistemas que são certificados, né, pelo órgão certificador brasileiro, que emite o código-fonte, vamos dizer assim, né, que permite que você confirme aquela assinatura em portais que funcionariam como se fosse a fé pública do cartório, né, porque o que é uma firma reconhecida? É a fé pública que é dada naquele documento, que o cartório diz que quem assinou aquele documento foi aquela pessoa. Então, a certificação digital, né, através daqueles QR codes, daquelas barras, daqueles códigos, permite o mesmo princípio jurídico da fé pública. Ou seja, ao clicar naquele campo, ao acessar aquele site, você vai ter a confirmação de que aquela pessoa, naquele dia, naquele horário, efetivamente praticou aquele ato, assinou aquele contrato, rubricou aquele contrato, né? Então, você tem validade jurídica, sim. Você pode usar um certificado digital desses que você tira nesses órgãos certificados, ou você pode ter ferramentas como aqueles DocSign, CertiSign, onde você circula um documento com endereços atrelados a cada parte, né? E ao receber este documento no seu e-mail, o próprio sistema certifica que a pessoa abriu o documento, leu o documento e assinou digitalmente o documento. E a comprovação que vem impressa no documento, né, resguarda você da validade jurídica daquilo. Inclusive, é passível de registro em cartório de títulos e documentos. Existe um sistema digital para isso, hoje em dia, já nos cartórios, onde você utiliza essas plataformas e, ao final, o próprio cartório recebe uma via do arquivo e arquiva digitalmente isso lá. E, no futuro, isso pode ser consultado. Você, eventualmente, perde o arquivo, tem um problema no seu computador. Nós tivemos um caso no escritório assim. Graças a Deus, o documento estava registrado, arquivado no cartório, e nós conseguimos recuperar o documento, né? Então, é válido, sim, e tem sido usado assim, com bastante frequência nas transações contratuais, tá? Excelente, obrigada. Bacana, doutor. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, né? As perguntas que nós tínhamos, né? Acho que nós fizemos todas, percorremos por todas aí os questionamentos. Não sei se o doutor Paulo tem mais algum questionamento, queira fazer, aproveitar aí, né, o doutor. Não, obrigado, Alexandre. Foi muito bem esclarecido. Bacana. A Giovana, a Carol, alguma dúvida que queira tirar, aproveitar? Tudo tranquilo, Alexandre. Obrigada. Eu agradeço. Então, acho que é isso, doutor. Realmente ficou muito bem esclarecido, né? Aí as dúvidas, né? Principalmente nessa parte do contrato de parceria, né? Que eu acho que é o ponto, né?
que acaba pegando hoje, né, nessas parcerias que são feitas, realizadas hoje pelos profissionais liberais, né? Eu acho que não somente dentistas, né? Então a gente vê que as parcerias elas estão se tornando cada vez mais comuns, né, dentro aí dos profissionais liberais, como você bem mencionou, né? Aí na área jurídica também, os advogados, né, tem várias parcerias, e aí se tem, né, o grande risco, né, dessas parcerias, a questão aí principalmente dos clientes, questões trabalhistas, né? Eu não achava, para ser muito sincero, que a questão trabalhista ela pegava tanto, né? E o doutor deixou claro que tem que tomar aí vários cuidados, né, nessas parcerias. A questão também do seguro, né? Eu acho que é outro ponto que voltou novamente aqui na nossa pauta, na nossa discussão, né? O quanto é importante, né, ter aí o seguro aí, porque a gente nunca sabe, né? Procedimento que é feito principalmente por profissionais da saúde, né, pode realmente ter aí situações que a gente fala, causa um dissabor. Eu acho que você comentou um ponto, né, que a gente fala, às vezes a incidência é mínima da mínima, mas quando acontece, né, vira uma questão milionária, né? Às vezes a pessoa passou anos e anos, né, constituindo ali o patrimônio, com muito esforço, muita dedicação, de repente ali um processo, né, acaba destruindo muito, ou boa parte daquilo que a pessoa, né, construiu ao longo do tempo, né? Então acho que isso, acho que tem que ficar nessa aula muito nesse ponto, né, que o doutor Paulo falou, não, já vou atrás para ver essa questão do seguro, acho que é fundamental, a questão aí trabalhista que a gente passou também, né? Então, acho que a gente acaba percorrendo um pouco, né, dessa questão aí das dificuldades que o consultório passa, né? A gente sabe que hoje, né, um consultório odontológico tem muita concorrência, né? Então, e os ganhos, né, no consultório odontológico hoje são apertados devido a essa concorrência e tem que realmente tomar alguns cuidados, né? E isso tem que estar no preço, né? Então, o seguro tem que estar no preço, né? O PDD tem que estar no preço, né? Que às vezes o paciente que não paga, né? Fazer um bom contrato, né? Então, o contrato não é somente para fazer o contrato para a pessoa lá na frente você pedir para a pessoa pagar, mas eu acho que tem outras coisas envolvidas no contrato, como a Carol também bem colocou, né? Que já tem essa preocupação, né? Principalmente nessa parte de estética, né? Respeito de imagem, né? Tirar foto antes do depois, né? Ter a assinatura da pessoa que isso vai ocorrer. Então, acho que são vários pontos aí que nós conseguimos cobrir hoje e deixar para vocês aí o sinal de alerta. E eu acho que a palavra também usada aqui, né, o barato hoje sai caro, né? Eu acho que vale a pena às vezes sempre consultar um advogado para poder verificar, né, qual que seria o melhor modelo, né, de contrato ali para aquela situação, né, porque o advogado ele vai buscar, né, ver a situação econômica, né, a prestação de serviço para ele colocar realmente as cláusulas no lugar certo, né? Então, acho que isso também deve ficar aí. E agradeço aí, doutor, deixa aí para você fazer o fechamento, né? E a gente encerraria aí. E amanhã, né, antes de você fazer o encerramento, nós temos a nossa aula amanhã, a gente está encerrando o nosso curso, que encerra aqui no dia 6 de setembro. E amanhã nós vamos falar sobre plano de negócios. Então, é uma aula bem importante. E aí, na sequência, a gente vai falar, né, de um orçamento, né, como vocês montam o orçamento do consultório. E aí, na terça-feira do dia 6, o Guilherme está aí conosco, vai fazer um fechamento, que ele vai falar também aí da parte pessoal, né, das finanças pessoais, fazer um planejamento aí das finanças pessoais. Tá? Quero saber se o pessoal está com saudade, né, do show de bola. No show de bola, exatamente. Estava com saudade do show de bola, foi. Muito legal. Então, passo aí a palavra para fazer o encerramento, doutor. Muito obrigado. Eu que agradeço, Alexandre, agradeço aí a atenção e a presença de todos. O Alexandre tem os nossos contatos, se precisarem algum tipo de assessoria ou tirar alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade, né? E vamos ver se a gente se vê mais vezes, né? É um ambiente muito gostoso poder discutir essas questões e procurar ajudar os profissionais, tá bom? Uma boa noite a todos, então, e muito obrigado.